Domine Iesu Christe, qui dixisti apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meando vobis. Olá, meus amigos do canal Spook Houses Casas Assombradas, Rodrigo aqui novamente, dessa vez para um bate-papo semanal um tanto diferente. Bom, eu estava navegando na internet, vendo alguns canais, e alguns canais eu sempre acompanho, porque eu gosto de aprender um pouco sobre política, alguns conhecimentos gerais, e eu não sou uma pessoa que tem uma visão política assim tão agressiva, então eu gosto de aprender um pouco com alguns canais. Eu estava vendo o canal do Nando Moura, acho que todo mundo conhece. O Nando é um canal que eu acompanho desde os 300 mil inscritos dele, até mesmo porque eu toco guitarra, então eu gostava muito das aulas do Nando Moura. Ele sempre ensinava muita coisa legal e sempre demonstrava algumas coisas diferentes que eu não conhecia. Obviamente ele conhece muito mais que eu, mas eu vi uma notícia muito curiosa a respeito do Vaticano que o Nando Moura publicou e fez menção ao canal do Cauê Moura. E eu assisti os dois vídeos, tanto do Cauê quanto do Nando Moura, para mostrar para vocês uma coisa que eu sempre bati, sempre comentei no meu canal, nos meus podcasts, que a maioria nunca acaba vendo, mas que é muito importante para que vocês entendam fatores históricos, entendam posturas, entendam realmente algumas questões relacionadas à religião, tá? Então vocês viram que drogas e orgia homossexual em apartamento no Vaticano. A polícia do Vaticano interrompeu uma orgia gay com drogas no apartamento do secretário de um cardeal, que é um dos conselheiros do Papa. Isso foi no mês passado, mas somente agora acabou saindo em público. Só para vocês terem uma ideia, tá? Uma orgia homossexual no apartamento onde vive o secretário cardeal Francesco Coco Palmerio, um dos principais conselheiros do Papa Francisco. Ela foi interrompida pela polícia do Vaticano, tá? Isso acabou saindo no jornal britânico The Times. Bom, a intervenção policial ela aconteceu no mês passado, numa ação antidrogas, mas só agora ela foi publicada e saiu no jornal Il Fatto Quotidiano, que foi uma das primeiras publicações a divulgar essa informação. O apartamento onde ocorreu a orgia pertence à Congregação da Doutrina da Fé, tá? Sendo seu atual ocupante o secretário do cardeal Coco Palmerio. No momento em que a polícia entrou no apartamento, encontraram os ocupantes envolvidos em atos sexuais e drogas. Bom, obviamente, além de ser um dos principais conselheiros do Papa Francisco, o cardeal Coco Palmerio é chefe do Conselho Pontifício de Textos Legislativos, cargo que ocupa por recomendação do secretário do próprio Papa. O organismo é responsável, entre outras questões, por tentar identificar casos de abusos sexuais de menores na igreja. Tá? E estas informações elas foram reveladas uma semana depois do cardeal Giorgio Pell, que dirige a Secretaria de Economia do Vaticano e é a terceira figura mais importante da estrutura, ter sido acusado de abuso sexual de menores na Austrália. É uma linha muito tênue isso, tá? Parece que a história ela anda em círculos, né? Ela é cíclica. Por quê? Porque isso nós vimos, obviamente, na Idade Média, nós vimos na igreja de 1800, 1900, os escândalos do Vaticano, não somente os escândalos sexuais, mas os escândalos envolvidos dentro do Banco do Vaticano, os escândalos financeiros que envolveram todo um contexto histórico, tá? Que acabou levando em 1980, se não me engano, entre 78 e 80, um enforcamento de um dos bancários do Banco do Vaticano na ponte de Londres. Ele foi encontrado enforcado na ponte. Obviamente ele não fez isso sozinho, né? Alguém foi lá e o matou. Então você estava andando de carro dizendo, olha só que legal a vista, olha um corpo. Ah, não, tudo bem. Não é? Então assim, isso é uma situação muito tênue, isso é uma situação que acontece, obviamente, não somente na Igreja Católica, mas a gente vê na maioria das religiões, na maioria das crenças, tá? Algumas elas tomam medidas mais drásticas com relação a isso, outras tentam encobrir, porque já são fatos históricos que vêm acontecendo. Só para vocês terem uma ideia, tá? Eu publiquei 2 podcasts a respeito disso, um deles refere-se a esse livro muito legal, que é Os Mistérios Sombrios do Vaticano, tá? De H. Paul Jeffers, da editora Jardim dos Livros, que fala exatamente sobre todos os escândalos que estão relacionados. E hoje a gente bate muito nessa tecla
deste livro, tá? Que eu acho que a maioria aqui não presta atenção nos podcasts, mas esse aqui são os arquivos secretos do Vaticano, que vão da Inquisição até a renúncia do Bento XVI, que também tratam desses escândalos e tudo o que envolve. Eu acho que é o seguinte, ninguém aqui quer denegrir a imagem da igreja, afinal a igreja tornou-se a maior instituição religiosa do mundo e, historicamente, foi a que segurou o avanço, eu acho que da segunda maior crença hoje, que seriam os muçulmanos no mundo, né? Eu acho que se não fosse a Igreja Católica, nós teríamos hoje um único Deus, chamado Alá, e nós reverenciaríamos todas as horas para Alá. É muito complicado isso. Eu acho que nós temos hoje, graças ao bom Deus, em um país laico, onde você tem o discernimento entre qual é a melhor crença que te ajude a escolher o seu caminho para a sua divindade. Então pode ser o budismo, o hinduísmo, o shintoísmo, pode ser a Umbanda, Quimbanda, Candomblé, pode ser qualquer crença hoje no Brasil que você escolha, é um símbolo da sua fé e deve ser respeitada legalmente, tá? Então, a partir do momento que você aceita essa crença e você é um praticante de sua fé, a lei te respalda dizendo, ok, você é protegido mediante algumas leis, na qual você não pode ser vítima de perjúrio ou de destruição da imagem da sua crença. Ela é resguardada por lei. Se nós não tivéssemos o avanço hoje da Igreja Católica, todos nós teríamos uma única crença, tá? E seria muito complicado a manifestação de qualquer opinião livre de um problema público, ou seja, uma agressão pública que você venha a ter, seja um apedrejamento, um tiro ou qualquer tipo de maus tratos que você possa vir a questionar Alá. Mas é interessante o seguinte, além desses escândalos que nós vemos, como eu falei para vocês, nós vivemos em um movimento cíclico, tá? Bom, num desses capítulos do livro Os Mistérios Sombrios do Vaticano, que eu relato no podcast, só para vocês terem uma ideia, tá? Existe um livro muito legal, caso vocês queiram entender melhor a crença de vocês, já que a maioria aqui é católico e segue fervorosamente isso. Eu acho que é importante vocês buscarem conhecer melhor a crença de vocês, defenderem a crença num momento deste tipo, ok? Aqui tem um capítulo muito interessante que fala sobre a enciclopédia do Papa, The Pope Encyclopedia, de A a Z, que vale muito a pena para que aqueles que são colecionadores de livros ou que buscam entender melhor a verdade, trata exatamente o contexto histórico de todos os papas. Para vocês terem uma ideia, o primeiro papa, que foi João Paulo VIII, ele foi assassinado, na verdade ele foi envenenado e depois espancado até a morte por conspiradores da corte papal. Quer dizer, o negócio já foi muito mais complicado, isso foi em 882 depois de Cristo, tá? Mas o mais estrondoso dos assassinatos foi de João XII, que aconteceu mais ou menos, ele era de 955 a 964 depois de Cristo. Ele, com apenas 18 anos ao ser eleito pontífice, João era um notório mulherengo. E o palácio papal acabou por ser descrito como um bordel durante seu reinado. Ele morreu por causa dos ferimentos sofridos depois de ser descoberto na cama pelo marido de uma das suas amantes. Existem lendas que dizem que ele morreu por causa de um derrame sofrido durante o ato de amor. Que coisa, hein? Que mulher ele deve ter encontrado. Porque olha... Bom, só para vocês terem uma ideia, essas teorias e acusações de intrigas assassinas vieram à tona após a morte do Papa Clemente XIV, em 1774. Ele estaria tão atormentado pela culpa por ter extinguido a Ordem dos Jesuítas que passou o último ano de vida com medo de ser envenenado. Depois de sua morte, surgiram tantas histórias sobre um possível assassinato que foi realizada uma autópsia, mas não se descobriu nada que incriminasse os jesuítas. Até então, porque naquela época você não tinha uma autópsia como tem hoje, né? Só para vocês terem uma ideia dos casos, dos diversos casos que estão no The Pope Encyclopedia, o João VIII, que vai de 872 a 882, ele foi supostamente envenenado e espancado até a morte. Adriano III, de 884 a 885, ele teria sido envenenado. Estevão VI, estrangulado. Leão V, supostamente estrangulado. João X, supostamente sufocado por um travesseiro.
O travesseiro foi lá e sufocou ele sozinho. Estevão VII, ou oitavo, provavelmente assassinado. Estevão VII, ou o que seria o nono, mutilado, morreu por causa dos ferimentos. Bento VI, estrangulado por um sacerdote. João XIV morreu de fome e maus tratos e foi envenenado. Gregório V teria sido envenenado. Sérgio IV, provavelmente assassinado. Clemente II teria sido envenenado. Damásio II teria sido assassinado. Bonifácio VIII, morto após agressão, enquanto prisioneiro na França. Mas a história mais bizarra ela é do Papa Estevão VII. Em 896, ele realizou o julgamento de seu rival, que estava morto havia 9 meses. Segundo o escritor Mark Owen, em um artigo sobre notórios pontífices, o corpo do Papa Formoso foi trazido do túmulo e colocado em um trono. Envolto com uma túnica de crina de cavalo, o cadáver recebeu um assessor jurídico que permaneceu em silêncio enquanto o Papa Estevão gritava e vociferava. O crime de Formoso, lembrou Owen, foi ter coroado o imperador, um dos inúmeros herdeiros ilegítimos de Carlos Magno, depois de já ter conferido o mesmo cargo a um candidato favorecido por Estevão. Após o discurso inflamado de Estevão, as vestes do cadáver foram arrancadas e seus dedos da mão direita amputados. Depois foi arrastado pelo palácio e jogado no rio Tibre. O corpo foi resgatado por simpatizantes de Formoso que lhe deram uma sepultura digna. Alguns anos mais tarde, Estevão foi estrangulado. Em 964, o Papa Bento V estuprou uma jovem e fugiu para Constantinopla com um tesouro papal e só reapareceu quando o dinheiro acabou. Um historiador especializado em assuntos da igreja chamou Bento de o mais iníquo de todos os monstros da impiedade. Ele também foi assassinado por um marido ciumento. Seu corpo, com centenas de ferimentos de punhal, foi arrastado pelas ruas antes de ser jogado em uma fossa. O Papa Sisto IV lhe cobrava dos bordéis romanos um imposto para a igreja. Segundo o historiador Will Durant, em 1490 havia 6,8 mil prostitutas registradas em Roma. O Papa Pio II declarou que Roma era a única cidade governada por filhos de papas e cardeais. Bom, esse livro é fantástico. Vai trazer para vocês todas essas informações e muito mais. Claro, se vocês quiserem escutar no podcast, também tem lá, tá? Eu comprei, esses livros são meus e eu tomo a liberdade de trazer para vocês entenderem melhor essa situação. Então, de novo, parece que é cíclico, não? Nós estamos falando de um período de 800 anos depois de Cristo e ainda hoje, em 2017, as coisas acontecem. Ainda existe a maldade, ainda existe a prevaricação dos filhos de Deus dentro da Igreja Católica. O fato é o seguinte: quando você assume a responsabilidade de se tornar uma pessoa religiosa, quando você assume o compromisso perante a Deus, dizendo, ok, eu irei servir a Deus, sendo incluso dentro de uma única igreja, uma única fé, uma única doutrina que eu realmente assumo como a minha única forma de hoje de louvar a Deus e atender uma sociedade, atender uma comunidade ou atender o mundo, você assumiu esse compromisso. O seu amor divino, ele resplandece. E quando acontece um caso desse, demonstra que, mas a carne é frágil. Não, demonstra a fragilidade dos seus votos. Demonstra a fragilidade da sua maneira de lidar e aceitar Deus em sua vida. Usar drogas, praticar orgias, estupros, assassinatos, crimes. Isso não é um lugar de Deus. Isso é um lugar dos homens para homens. Isso é um lugar de animais para animais. Isso aqui não deveria ser realmente um lugar onde Deus deveria ser respeitado, louvado e admirado. Homens como esses caras são monstros, eles não são homens. Eles são realmente criaturas bestializadas, como eu sempre digo nos meus vídeos. São bestiais, são seres que agem por impulso, por instinto, simplesmente para demonstrar o quê? Um simples prazer carnal. Eu imagino como Deus deve estar olhando e dizendo, cara, o que esse cara está fazendo aqui? Né? Coloquei o cara errado na terra. E pior, a igreja sustenta um cara desse tipo. Ou seja, ele está, além de praticar um ato criminoso, um ato de má fé, demonstrar ser impuro perante a Deus, ele engana a igreja, engana o Papa,
que muitas vezes o Papa ele é uma figura muito mais para o mundo do que para a igreja. O Papa ele tem uma postura muito mais de demonstrar um alicerce para o mundo, atrair fãs, atrair pessoas fiéis, pessoas devotas, pessoas que precisam continuar acreditando em Deus por meio da igreja. O Papa ele não olha para dentro do Vaticano e diz, ok, o que nós temos aqui dentro? Ele tem que continuar demonstrando como uma forma social, como uma figura realmente, como um presidente de o presidente de uma empresa ou mesmo o presidente de uma nação. Afinal, ele é o presidente de uma nação. O Vaticano é um estado completamente livre. Tá? Para vocês terem uma ideia, se acontecer uma guerra, o Vaticano tem muros que conseguem isolar completamente o Vaticano. A questão desse ponto é muito delicada. Tá? Então, assim, esses escândalos eles sempre existiram, sempre vão existir, enquanto o Vaticano, Roma, não fizer realmente um recolhimento sobre o que é a fé para esses caras. A questão é, esses escândalos eles sempre vão acontecer, eles sempre vão existir se Roma, a igreja ou o próprio Papa não tomar uma atitude de tirar, limpar ou mesmo fizer uma reconstituição da imagem do Vaticano, da igreja para o mundo. A igreja já perdeu muitos fiéis ao longo da história. Muitos fiéis se decepcionaram com a igreja, muitos fiéis se decepcionaram com a imagem dos últimos papas. E houve realmente uma perda muito grande de fiéis da igreja indo para outras religiões, infelizmente, indo para as religiões mais agressivas, mais ortodoxas, mais inflexíveis no mundo e fazendo com que as pessoas acreditassem fielmente em um Deus punidor, um Deus que mata, um Deus que castiga, um Deus que se você não louvá-lo 5 vezes por dia, ele vai te decapitar, ok? Bom, se a igreja não mudar a sua imagem, não mudar a sua estrutura, não mudar a sua forma de agir, de pensar hoje, ela vai estar sempre fadada a carregar consigo essa mesma imagem de um lugar, um antro de prevaricação, um antro ligado à imagem de sexo, drogas, orgias, assassinatos, estupros, imagem de papas que realmente utilizaram da má fé para conseguir ter o seu emprego, para conseguir ter riquezas financeiras por debaixo de uma batina, por debaixo de uma roupa sagrada, de um manto sagrado e se fazendo passar de bonzinhos. Então, assim, aqueles que são católicos, aqueles que seguem a igreja, tenham ciência do que está acontecendo com a instituição que vocês acompanham, tenham ciência de tudo o que está acontecendo, tá? Só para fazer uma comparação, quando isso acontece com outras crenças, tá? Não vou desmerecer a igreja católica, mas existe uma prática no budismo muito interessante, que é a seguinte: quando os meninos eles entram para se formarem como monges dentro do budismo tibetano, eles são colocados à prova, tá? Existe um livro muito legal, chama Terceira Visão, que é do 13º Gyatso, que seria o 13º Dalai Lama, tá? Esse livro Terceira Visão, ele foi best-seller de venda, e para aqueles que têm interesse de conhecer melhor o budismo, eu recomendo, tá? Como é que você sabe que vem uma criança que é religiosa, uma criança que queira seguir a religião, tá? Geralmente nos vilarejos ao redor dos templos, as crianças elas são levadas até os monges e os monges fazem uma avaliação até mesmo espiritual, para ver se aquela criança tem ou não realmente a capacidade de se tornar uma figura monástica. E para a família local é uma honra que essa criança sirva o monastério, tá? É feito até mesmo um mapa astral, alguns procedimentos religiosos desse sentido para ver se ele tem ou não essas habilidades. Tanto que o mapa astral feito por monges budistas é sensacional. Eles são levados, eles passam por um laudo, e esse laudo, por meio do mapa astral, por meio de experiências e tudo mais, eles são avaliados se devem ou não seguir a carreira monástica. Depois de uma certa idade, sendo aprovados, eles ficam na porta do templo, sentadinhos, sem se mexer. E eles ficam avaliando a criança, a resistência e a força de vontade dessa criança em servir. Eu queria ver se eles fizessem isso no Vaticano, mas tudo bem, deixa pra lá. Essa criança fica ali dias e dias e dias.
E a família não pode ficar perto. A família pode olhar em alguns dias e outros ela tem que largar a criança ali. Faz parte do desapego dessa criança. Bom, depois de um período, as crianças que realmente aguentaram, elas entram para o templo. E lá elas têm que servir os monges, ok? Mas as crianças que elas não aguentam, elas são levadas de novo à família e elas vão se transformar em camponesas, vão se transformar em servidores na cidade, ok? Essas crianças que entram no templo, elas passam por muitas provações, principalmente a questão de quanto elas vão aguentar. Não existe maus tratos, não existe sexo, não existe nada. A criança raspa a cabeça, ela é colocada numa roupinha de monge e ela tem que passar por provações, servir como varrer o chão, lavar o chão, ser educado. Ela tem que aprender coisas diferentes e principalmente muita humildade. Então ela vai sofrendo com o aprendizado da humildade, tá? Então ela tem que servir, servir e servir. Até chegar uma hora que eles realmente vão colocar a criança num estágio mais elevado, onde ela vai ter a abertura de certos dons, ela vai passar por provações. A questão é, numa provação como essa sexual, a questão é mais complicada. Por quê? Quando uma criança monástica, ela encontra-se nessa fase de 15, 16, 18 anos de idade e começa a ter esses sonhos mais sensuais, vamos colocar assim, né? Uns sonhos mais proibidos, ela começa a demonstrar interesse pelo outro sexo. Então ela deixa de sentir o amor divino para voltar-se ao amor carnal e às necessidades mais básicas da vida. Isso é errado? Não. Isso é natural do ser humano. A questão é, para os monges, por exemplo, ela tem que realmente ser devota a Deus, ela tem que se demonstrar que ela ama a Deus acima de tudo. É muito difícil, por isso que as crianças que são escolhidas são crianças especiais, ok? São crianças que já nascem predestinadas a isso. No caso, então, por exemplo, de crianças que já começam a demonstrar interesse sexual, os amigos, os colegas, eles percebem essa diferença e eles são levados até os monges mais velhos que, infelizmente, pedem para a criança, esse adolescente que está demonstrando interesses sexuais, em voltar para a sua família, tá? No templo, eles são valorizados aqueles que realmente anulam a sua sexualidade, dão mais interesse ao amor, mas o amor universal em todas as coisas e o amor divino, que é o que deveria acontecer nesse caso. Quando eles entram numa congregação da Igreja Católica ou eles entram para trabalhar muito cedo, eles deveriam focar nisso, no amor universal para todos os seus fiéis e um amor único perante a Deus. Eles estão fazendo a situação inversa. Eles se demonstraram devotos ou não? Houve algum interesse político ou econômico dentro do Vaticano que mantiveram essas pessoas. E essas pessoas cresceram e se transformaram em prevaricadores, em destruidores e deturpadores da imagem do Vaticano. Ok? De novo, no Tibete, isso não acontece. Essas crianças voltam à família e eles têm uma educação sexual, eles vão entender sobre a sexualidade, o que deveria ser ensinado nesse período, ok? De novo, eu sinto o que está acontecendo pelo Vaticano, eu sinto o que está acontecendo pelo Papa Francisco. Eu acho que esse tipo de ser humano, que não deveria ser chamado de humano, mas esse tipo de ser que faz um negócio desse, usando uma batina e desmerecendo e desrespeitando Deus, deveria ser realmente punido, tá? O Papa Francisco hoje tem uma grande responsabilidade de mudar essa estrutura e o mundo está cobrando isso dele. Eu agradeço o canal do Nando Moura por trazer essa notícia que eu acho que é importantíssima, não só para o canal dele, mas também para que a gente consiga entender melhor as conotações religiosas que estão atrás disso e fatores também econômicos e políticos, principalmente, tá? E, bom, mas eu agradeço a todos vocês, agradeço o apoio da família do Spook House, das Casas Assombradas, que está crescendo todos os dias. Muito obrigado de coração, muito obrigado ao pessoal do Facebook, do Twitter, muito obrigado a todo mundo que acompanha o canal, principalmente na Europa, no Japão, na África, todo mundo que acompanha a gente, de coração, muito, muito obrigado. Espero vê-los nos próximos episódios. Infelizmente, nesse caso, não seria nenhum bom susto. Domine Iesu Christus
Christe, qui dixis die apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis.